Olá, eu sou Luciene Gouveia e através do Rede Mais Cuidado da Rede Farma, estamos dando início hoje a uma série de quadros, na verdade a um quadro que vai perdurar durante todo o mês de abril, trazendo em foco a pessoa autista. Antes de falar um pouquinho mais sobre o Rede Mais Cuidado, eu vou fazer a minha audiodescrição, que na verdade é descrever detalhes para que pessoas com deficiência visual possam acompanhar. Eu sou Luciene, uma mulher morena, estou usando o cabelo escovado, na altura do ombro, cabelo preto e uso uma roupa bege. Estou sentada numa cadeira bege no tom mais claro e ao meu lado está Cíntia Azevedo, que é a nossa primeira convidada do Rede Mais Cuidado, estreando conosco com chave de ouro. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Que alegria ter você com a gente, minha querida. Obrigada, Luciene. Muito obrigada pelo convite. Cíntia, nós hoje estamos dando início, né, a esse quadro aqui do Rede Mais Cuidado em um mês muito sensível, né, e um mês que traz à tona toda a necessidade da visibilidade para a pessoa autista. E não é à toa que você está aqui com a gente, né? Eu começo te agradecendo em nome da Rede Farma, em nome de todas as pessoas atípicas, em nome da comunidade autista. É uma honra ter você com a gente. E eu vou deixar que Cíntia fale, que Cíntia se apresente. E, inclusive, vocês vão entender porque ela é a nossa primeira convidada, justamente no mês de abril, mês de sensibilização da pessoa autista. É com você, minha querida. Muito obrigada. Eu me chamo Cíntia Azevedo, como a Luciene já falou. Sou advogada, aliás, sou autista, advogada e sou mãe atípica também. Sou a mãe do Rogério, uma criança de 8 anos, que foi diagnosticado de forma precoce. Eu sempre falo que ele teve o privilégio de receber o diagnóstico precoce e eu tive a oportunidade de receber o diagnóstico tardio. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,70, estou usando uma roupa vinho, tenho cabelo loiro, está no momento ondulado, na altura dos ombros. Cíntia, eu falei no início que não é por acaso que você está com a gente, né? Além de ser uma pessoa autista, que tem todo lugar de fala, né, traz para a gente essa necessidade de aprender com quem vive a realidade. Durante todo o mês, Cíntia, nós teremos esse quadro da Rede Mais Cuidado, com um tema específico voltado para a pessoa autista. O Rede Mais Cuidado, na verdade, como o nome já diz, é uma rede de cuidado, né, voltada para a governança, para o social, para o cuidado, tanto com os colaboradores como com o nosso externo, né? A gente trabalha os valores, né, do nosso grupo e muito focado em ouvir, em construir cada passo desse movimento, né, que leva à inclusão social e focando neste exato momento no autismo. Eu lembro que quando a gente conversava, né, sobre como seria esse ambiente, como seria esse programa, o primeiro nome que veio à mente foi o seu. Né? Por toda a contribuição que você tem para com a comunidade autista aqui na Paraíba e também em todo o Nordeste, né? Em todo o Brasil, na verdade, você passeia, né, por todos os espaços, em órgãos representativos. E nada mais justo do que a gente trazer quem vive essa realidade. Gostaria que você falasse para todo mundo que nos acompanha, né, através das nossas mídias digitais, como foi esse seu processo de se descobrir uma pessoa autista, que você só descobriu na vida adulta, não é isso? Isso. O meu diagnóstico ele chega aos 39 anos, quando meu filho tinha em média de 6 anos. Meu filho, quando recebeu o diagnóstico precoce, ele era não verbal. E aí, quando ele passou a verbalizar, passou a ter uma comunicação funcional, que também recebeu o diagnóstico TDAH e de TOD, foi aí que eu consegui enxergar algumas semelhanças entre a gente. No início, ele era nível de suporte 2, entre 2 e 3. Quando ele, né, teve uma evolução e passou a nível de suporte 1, eu comecei a enxergar essas semelhanças. E ele mesmo brincava, mamãe, você parece comigo, mamãe, você também faz tal coisa. Isso me despertou e eu fui fazer a princípio eu fui fazer uma avaliação achando que eu tinha o diagnóstico de TDAH.
E aí chegou o TDAH, chegou o TEA e também chegou o TAG, né? Que Sim. hoje em dia é algo que muita gente tem, que é a questão da ansiedade generalizada. Então veio esse pacote todo e assim, é um turbilhão de emoções, porque a gente precisa fazer uma retrospectiva de tudo que eu vivi, né? Das coisas que eu enfrentei, se era porque eu não me sentia capaz de algumas coisas. Então, assim, vem aquelas emoções, muita crença limitante para quebrar e entender que muitas situações que eu passei era porque eu estava dentro do espectro e não porque eu era inferior ou incapaz. Então, vem essa emoção toda, essa carga, e você reaprende a viver. É um ressignificar, né? Isso. Cíntia, diário, né? Isso. Cíntia, e socialmente, né? Você nos trouxe as informações de como foi o processo até chegar, né? O que mudou, né, na tua vida social, na tua atuação profissional, a partir da descoberta do diagnóstico? Como é que foi esse processo? Muda tudo, porque, como eu disse, basicamente reaprender. Sim. É como se eu não me reconhecesse mais como aquela pessoa até os 39 anos. Agora é a Cíntia autista. E a Cíntia autista precisa de quê para ter qualidade de vida? Sim. Então, né, não tem como a gente não fazer terapia. Então, com a ajuda de terapia, eu estou aprendendo ferramentas, estou aprendendo técnicas para lidar não só com as relações interpessoais, como no trabalho também. Eu vejo que eu sou uma pessoa que tem muita empatia, principalmente na demanda que eu direcionei à minha atuação, que é o direito da pessoa com deficiência, o direito do autista e o direito de família para mães atípicas. Então, isso já tem uma carga muito emocional. E eu me dou demais. Então, eu preciso aprender técnicas para que eu consiga prestar meu serviço com empatia e não fique doente e mantenha a sanidade mental. Na verdade, você cuida hoje de uma rede enorme, né? Quem te acompanha nas redes sociais sabe que você realmente se doa, né? Isso. Que você tem um cuidado para além do que está designado, digamos que é assim, a parte profissional. A gente sempre que te acompanha, vê você trazendo dicas, né? Eu observo como você fala a linguagem que as pessoas precisam que seja falada para justamente essa informação chegar de fato. E em relação, Cíntia, à rede de apoio social, como que eu posso trazer? Como a sociedade, né? Qual é o tipo de acessibilidade, na verdade, social que você almeja, né? E que você hoje entende que é necessário para a pessoa autista, né? Se desenvolver bem e viver bem. Por quê? Nós falamos muito do autismo nas crianças, né? Sim. Na verdade, a maioria das campanhas ainda são voltadas para as crianças, né? E o autista, ele cresce, ele tem a adolescência, ele tem a vida adulta, ele envelhece, né? E quais são as ferramentas que você entende que a sociedade precisa desenvolver, né? Para que o autista adulto tenha o mínimo de qualidade de vida? Eu acho que o primeiro ponto-chave é a qualificação dos profissionais. A gente tem visto um cenário, como você mesma disse, um cenário voltado todo para a criança. E a gente ainda vê que a intervenção ela é toda direcionada para a criança. Se você buscar um profissional para adolescente, pré-adolescente, adolescente, adulto, você não vai conseguir. Eu também vejo uma grande dificuldade de ter esse tratamento para a fase adulta ou até adolescência na rede SUS. Sim. Também vejo essa dificuldade. E também, eu não sei porque existe toda essa fascinação, vamos usar assim, entre aspas, apenas voltado para a criança. Sim. Tendo em vista que esse autista ele vai crescer, esse autista ele vai para a universidade, esse autista vai precisar ingressar no mercado de trabalho, ele vai se relacionar, ele vai formar família, mas cadê o suporte, né? Então, eu vejo essa, vamos dizer, ausência de preocupação, tanto das políticas públicas, como também da própria sociedade. E eu vejo outro ponto que é até interessante tocar aqui,
que às vezes as pessoas estão acolhendo os autistas por obrigação, porque agora temos diversas leis. Sim. Temos a lei da prioridade na fila, por exemplo. Sim. Então eu vejo que assim, às vezes acolhe o autista porque, não posso, senão vou ser capacitista, vou ser acusado de capacitista. Então tem essa questão também da sociedade ver realmente com respeito e empatia, e não só com obrigação de um direito daquela pessoa autista. Compreendo, Cíntia. E vou trazer outra questão que também é muito sensível, né? O autismo em mulheres, né? Porque uma das preocupações nossa, inclusive internamente, né, com toda a produção, é a gente trazer informações contemporâneas, né, atualizadas, desmistificando, né, por exemplo, campanhas. A gente sabe que existe toda uma questão de engajamento quando eu trago uma palavra-chave, por exemplo, uma expressão-chave do tipo autismo azul, né? E aí a gente acaba fazendo uma alusão ao que se pensava antigamente que só acontecia com os meninos. E dada a forma como nós mulheres, as meninas ainda são educadas na sociedade, né, preparadas para suportar tudo, para sempre cuidar, e quem cuida das meninas, né, das necessidades psicológicas, por exemplo. Então, eu li uma matéria que fala que as meninas, as mulheres acabam tendo a necessidade, às vezes, de camuflar suas características, né, de autismo. E com isso criou-se até o mito social que o autismo só acontece em meninos. Então a gente convidou você também, né, por ser uma mulher, uma menina, né, que viveu sem o diagnóstico durante muito tempo, e a gente acredita que com certeza isso trouxe, né, determinadas questões para você, como você colocou bem no início da fala, e ter você aqui também é para ajudar, né, a sensibilizar a sociedade que o autismo acontece com meninos e com meninas, né, não escolhe classe social. Então a gente compreende, inclusive, porque se dá o tema, né, autismo azul. A gente também pede que não fique só no mês de abril, porque o autista ele vive todos os dias do ano, 365 dias, né? Abril é um período importante, porque a gente traz luz, né? A gente traz visibilidade. E aí eu gostaria que a Cíntia, né, falasse para as mães, né, que observem as suas meninas, né, também, que o autismo não acontece só com o menino. Exatamente, Luciene. É muito importante essa questão de trazer sobre o abril azul, né, que tem essa questão de todo mundo falar que a prevalência maior era para meninos, e a gente observa que, às vezes, o diagnóstico ele não chega para a menina como chega para o menino, porque a menina ela demora a demonstrar as características, né, específicas para fechar o diagnóstico. Tem a questão do mascaramento, tem a questão também da sensibilidade, tem toda a questão hormonal, por exemplo, para a mulher tem a TPM. Então, acaba que tem mulheres que são diagnosticadas com outros transtornos. Eu, por exemplo, eu passei a minha vida toda diagnosticada com depressão. Quando eu recebo o meu diagnóstico de autismo, eu descubro que a depressão ela não era algo isolado, na verdade era uma comorbidade do autismo. E os episódios que eu tinha de depressão era justamente por exaustão, de alguma situação que eu vivenciei, então desaguava na depressão. Mas eu vejo outras mulheres que receberam diagnóstico tardio que também foram diagnosticadas com outros transtornos, com a bipolaridade, com burnout, então assim, acaba dificultando e acaba que nós mulheres, as meninas e as mulheres, acaba não tendo a oportunidade de intervenção por conta dessa demora e do mascaramento principalmente. Sim. E também tem a questão da imitação de comportamentos. Eu lembro que eu imitava muito comportamentos para pertencer àquele grupo. Hoje, quando eu penso no passado, eu digo, nossa, mas eu não precisava estar ali. Então, eu vejo muito isso. Então, é importante que as famílias fiquem atentas. Tem a questão né, tem todo aquele processo do neurodesenvolvimento de toda criança.
que existe, é feito praticamente como um padrão, mas a gente sabe que cada pessoa é única e se a menina ou o menino apresentar algum atraso nesse desenvolvimento, o importante é que vá em busca de um profissional capacitado. Para aí, se tiver o diagnóstico, faz intervenção. Se tiver apenas um atraso no desenvolvimento, pode fazer uma intervenção também e depois receber a alta tranquilamente. Então, no caso, Cíntia, você traz o diagnóstico como um ponto de partida, né? Porque a gente encontra, na verdade, ainda na sociedade, o medo do diagnóstico, né? Eu penso que ações, iniciativas como essa, elas são importantes justamente para a gente fomentar e desmistificar e, na verdade, marginalizar a questão de um transtorno, uma deficiência, né, que para fins legais o autismo é considerado deficiência, e ele torna-se um ponto de partida. E eu penso que talvez um ponto de partida, não só para as famílias, mas para toda a sociedade, né? Para que cada vez mais a gente tenha iniciativas que tragam informação e que essa informação leve a uma prática, né? Leve a uma atitude, leve a uma ação. A gente caminha agora para os momentos finais, né? E agradecendo a tua participação como a primeira, né? Fica marcado aqui com a gente. Muito obrigada. Que as nossas portas estão sempre abertas, né? Para receber você, o seu filho, né? O consagrado, como você fala. E que com certeza, né? Esse momento que a gente passou aqui hoje, ele vai chegar em muitos lares, né? E vai ecoando. E a gente acredita que é através desses pequenos passos, né? Desse cuidado, que a gente vai conseguindo mover as estruturas sociais. Perfeito. Fomentando uma cultura de inclusão. Perfeito. Eu agradeço pelo convite e eu quero deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo. O autismo, ele não deve ser considerado como uma sentença, né? Porque você recebeu o seu diagnóstico não quer dizer que sua vida vai acabar ali. Como você acabou dizendo, acabou de falar, é um recomeço, é uma ressignificação, é uma nova oportunidade de aprender, de se identificar como uma pessoa diferente e tá tudo bem, porque todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém, não existe padrões. Então, é isso, o diagnóstico não vai ser sentença. E para as mães que observam algumas características, não tenham medo, porque o futuro a gente não pode prever, né? Mas se a criança já tem aquelas características e buscar a intervenção, então com certeza essa criança vai poder se desenvolver bem e provavelmente ser um adulto funcional. Nós conversamos, né, com a doutora Cíntia Azevedo, pessoa autista, especialista em inclusão, né, mãe de pessoa autista. Um abraço para o Rogério, né, para o seu consagrado. E esse foi o nosso primeiro episódio da Rede Mais Cuidado, trazendo a pessoa autista em foco. Durante todo o mês de abril, nós teremos outros episódios, né, trazendo outras temáticas e fomentando a cultura do cuidar, da inclusão, da diversidade e da sustentabilidade na sociedade.